Olá, tudo bem? Oiê. A gente começa nossa quarta caminhada filosófica com a seguinte frase: o nosso corpo e a nossa mente, eles existem em unicidade. Então a filosofia, ao longo dos séculos, os filósofos, eles vêm refletindo bastante sobre a relação entre o corpo e a mente. E graças a isso, por causa desses anos e anos e de muitas pesquisas, especulações, publicações, é que hoje já é quase conhecimento comum que existe uma unicidade, ou existe uma relação muito próxima entre o nosso corpo e a nossa mente. Então a gente já sabe, a gente tem intuição e também muita gente estuda isso, que quando a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa psique, ela não está equilibrada, energizada ou estável o suficiente, isso daí tem o poder e de alguma forma afeta e impacta o corpo. Então por isso que essa ideia, inclusive essa frase que eu disse, é do Dr. Ikeda, e ela está no núcleo da filosofia budista, da ideia budista, sobre essa unicidade, essa relação muito próxima, essa relação de paralelismo entre o corpo e a mente. Então, uma coisa interessante, eu vou trazer agora uma fala do filósofo grego Platão. Ele diz o seguinte: a educação, ela deve propiciar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que o corpo e a alma podem ter. Então é interessante que o Platão, séculos e séculos atrás, ele reflete sobre a necessidade de uma educação que faça com que o corpo e a mente eles floresçam ao máximo, eles tenham o máximo da capacidade deles. Então isso daí é algo que a gente já sabe, a gente tem hoje a educação física, que ela tenta ensinar como educar o seu corpo. A gente tem a educação mental, a gente tem a psicologia, a psicanálise, várias outras ciências humanas que tentam explicar e analisar a vida do ponto de vista da mente. E o Platão já refletia sobre essa importância crucial da gente ter uma educação que explique essa relação de unicidade entre corpo e mente, porque uma pessoa, ela não é só o corpo e ela não é só a mente. Se você investe só numa coisa, você pode ficar na mão, pode causar complicações para a pessoa. Então a gente sabe que para a pessoa ser saudável, ela tem que ter a mente saudável, ou seja, uma sólida filosofia, uma filosofia profunda, que explique bem as coisas. Ela tem que investir no corpo, no físico, tem que estar saudável, comer bem, fazer exercícios e tudo mais, com o máximo de sabedoria e talento. E ela precisa, além disso, também ter uma saúde social boa. Ela tem que ter relações na comunidade, trabalho, uma série de questões, uma série de estruturas para ela viver de maneira mais saudável. Quer falar algo, pá? Eu só queria falar sobre Quer outra mostrar coisa, o na Rosinho? verdade. Vamos lá. Não, acho que a gente podia mostrar um pouquinho o nosso bairro aqui. Tá. Geralmente esse horário, acho que é um pouquinho mais tarde, na verdade. A gente vem aqui pra ver os patinhos. Agora tá sem os patos, né? Porque acho que é mais... Agora acho que é umas 2 da tarde, geralmente é umas 3, que eles vêm aqui sempre no mesmo horário. E aí pro outro lado, como a gente mostrou no outro vídeo, tem as carpas, a tartaruga. Então é um ambiente muito saudável, que a gente gosta de vir caminhar, é do lado de casa. E isso é interessante, assim, que isso que a Paula está falando. O ambiente é saudável e isso faz a gente se sentir bem aqui também, A gente vem caminhar aqui, nossa, por mais que a gente esteja com questões a resolver, com problemas e tudo mais, o ambiente influencia a gente e a gente, influenciado, influencia o ambiente. E é exatamente o que eu estou tentando comentar sobre a questão do corpo e da mente, que a mente saudável, com uma boa filosofia, com energia vital e tudo mais, ela impacta o corpo. E o corpo impactado e com motivação, com energia e tudo mais, ele vai ficar mais saudável, vai ficar com... melhora a musculatura, melhora todas as partes do corpo, enfim, o sangue e tudo mais. E isso impacta a mente.
Sim. Então é esse fluxo duplo, sabe? Esse vai e vem duplo que uma boa filosofia deve explicar e deve provar pra gente. Então a ideia é que não dá para você ficar só com uma coisa, só ter uma vida saudável mental, por mais que você tente, mas você vai precisar também ter uma vida saudável fisicamente e ao mesmo tempo socialmente e por aí vai. E aí eu trago um exemplo bem simples sobre essa questão do corpo e da mente que vive em unicidade, com o exemplo do celular, né? A gente está gravando aqui no celular, mas é interessante que a gente acabou de trocar o plano do nosso aparelho e não instalou o novo ainda aqui no meu aparelho. Então eu tenho um aparelho que tem toda a questão eletrônica, eu tenho os aplicativos, que é a parte física, e eu tenho o aplicativo que eu vou chamar da filosofia, mas eu não tenho a linha, então eu não tenho a alma dele. Então ele é algo que o físico tá ok, mas o espiritual não tá. Então não funciona, né? Então é a mesma coisa, sabe? O nosso corpo, ele é físico, mas o não físico, ele é como se fosse a linha, né? A linha telefônica. E ele precisa disso, né? A gente tem que estar conectado com as antenas e tudo mais, porque senão fica só um aparelho e não funciona. Então o aparelho tem que ser bom, os aplicativos têm que ser bons também, precisam ser bons. E aliás, ali no fundo é a Universidade Soka, né? Vamos... Aqui, ó, cadê? Aqui, ali são os prédios da Universidade Soka, Global Square. Isso. E aqui tem mais riozinho também, aqui em volta. Vou mostrar aqui pra turma. É bem gostoso, essa região aqui é bem legal. Então, assim como eu dei o exemplo do celular, a gente tem que ter a parte física, que é o corpo, o material, os aplicativos, que seria a nossa filosofia, ou como a gente usa, como a gente faz a interface entre o celular, entre o aparelho físico e a linha e a internet que chega, né? O acesso a essa rede, enfim. E aí tem mais duas frases para a gente fechar. O Platão diz o seguinte: ao longo dos anos, os antigos encontraram uma boa receita para a educação. 2 pontos. Ginástica para o corpo e música para a alma. Então, ao longo dos anos, os antigos encontraram uma boa receita para a educação. Ginástica para o corpo e música para a alma. Embora seja um pouco óbvio, né? Hoje mas a gente está falando do Platão séculos atrás, onde ele estava exatamente definindo o que seria uma educação saudável, uma educação interessante para as pessoas. E aí ele conclui que é a ginástica para o corpo e a música para a alma. Então achei muito legal, muito interessante, né? Então, na raiz dessa ideia dele já estava essa necessidade de você ter uma educação que educa o corpo para ficar saudável e também algo que educa o que ele chama de alma ou os aspectos espirituais, né? Mostra mais a cidadezinha. Aqui? Isso. Aqui. Tá bom? Acho que tá melhor. O riozinho agora tá, olha que bonito. Deixa eu só mostrar aqui também como que é. Bem bacana. Muito bom. E aqui a gente tem as crianças, um detalhe interessante aqui do Japão. 2 detalhes, né, que a gente pode mostrar aqui. Um é que aqui a gente vem na vizinhança e os produtores aqui tem como se fosse uma horta, e aí eles cultivam os alimentos e aí colocam ali para vender. Isso. Só que não fica ninguém para vender, né? Você chega, ele já está exposto, você compra e coloca a moeda num buraquinho assim, e aí pega os produtos que você quiser. Eles confiam, né, que você vai colocar valorizado. Tem que estar baseado na confiança. E isso é a base da sociedade japonesa hoje em dia. E a gente viu uma criança passando aqui sozinha, porque muito cedo elas vão para a escola sozinhas. Então elas pegam ônibus, você vai no metrô, tem crianças lá de 5, 6, 7 anos de idade, e elas aprendem, elas têm essa autonomia, o país tem segurança o suficiente para isso também. Então, curiosidades do Japão na nossa caminhada. E aí, tem um carro vindo aqui. A gente finaliza com uma frase do Umberto Eco. Vamos lá. Umberto Eco diz o seguinte: a mente desenvolve-se como o corpo, mediante o crescimento orgânico,
influência ambiental e educação. Então eu gostei muito disso, Humberto Eco explicando que a mente ela desenvolve-se igual o corpo, com crescimento orgânico. Então olha só que ele está falando que a mente também tem esse crescimento orgânico, não só o corpo. A influência do ambiente e a educação. O seu desenvolvimento, por outro lado, pode ser inibido por enfermidade física, trauma ou má educação. Então Humberto Eco falando para a gente a importância da educação para florescer, para fazer a mente realmente ser saudável e estar conectada com bons princípios e tudo mais. Aí tem um carro vindo aqui também. E a gente até faz questão de mostrar para vocês que tem carro, tem tudo, porque fazer caminhada, a gente decidiu que a gente não vai esperar ter um melhor momento, um ambiente saudável, fazendo num lugar onde não tem influência, enfim, tem que fazer onde dá. O que a gente está interessado realmente é caminhar e conversar e filosofar e trocar ideias, né? Isso, a gente vai entrar aqui agora. Um tanque, né? Tipo... Isso, é uma região bem bonitinha. A grama. Para vocês verem como é gostoso aqui. É. Então aqui eles preparam um gramado. É um riozinho que tem aqui embaixo. E um córrego, né? E só que eles deixam bastante espaço. Porque quando chega em setembro, que é a época das chuvas, das enchentes, então, por mais que encha da água, mas nunca vai... É feito para não afetar as casas, né? Então essa é a ideia deles aqui. E aí é um gramadão e aqui dá para ver melhor. Os meninos voltando da escola. É isso. E olha que bacana, já está começando a ficar florido. É. E aqui, principalmente no fim de semana, o pessoal vem, faz um piquenique, conversa, enfim. Já junta tudo, preserva, previne enchentes e também é um espaço agradável para a população se sentir bem, ter espaços de convivência aqui. Uhum. E agora essa época a gente consegue ali no riozinho também molhar o pé, enfim, molhar a mão, né? Porque a grama tá mais baixa e não tá tão frio. Exato, o inverno aqui no Japão é bem rigoroso e ele acabou agora no final de março, abril. Apesar que à noite ainda tá fazendo um pouquinho de frio, mas agora que à tarde é gostoso para caminhar e tá mais tranquilo, né? Sim. Então é isso, gente. Queríamos compartilhar esse conhecimento agora na quarta caminhada filosófica. Isso. Então, obrigado, a gente deixa com vocês aqui com a paisagem. Com esse... De Tangimachi Hachioji. Exato, aqui em Hachioji, em Tóquio. Beijo para vocês. Tchau, Valeu, tchau. Tchau.